Olá, a partir de agora você confere e acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional, não é? Sempre ao vivo de segunda a sexta neste horário, 1h30 da tarde, com personalidades da região e do Brasil que aqui passam pelas nossas bancadas, discutem, debatem, aprofundam os assuntos, os temas, não é? A pauta da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Lembrando, né, telefone sempre à sua disposição, 3014-5281, você liga, participa com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui durante o programa. Pelas redes sociais, passo importante também aqui do painel, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem a respeito, claro, dos assuntos que nós estamos discutindo, estamos debatendo aqui, opine e participe junto com a gente. Participam hoje aqui do nosso painel regional, com prazer, o médico cardiologista intervencionista, Dr. Luiz Cláudio Carvalho, com ele aqui à minha esquerda, professor de marketing político Iberê Cirna, e aqui à direita, Dr. Arnaldo Haddad, advogado e médico também, né, que colabora mais uma vez aqui com a gente nesta edição do painel regional. Como sempre você está acostumado, está habituado, a gente destaca aqui na abertura do programa os jornais que fazem a parceria habitual aqui do painel regional, né? Como é o caso do Diário do Litoral, o DL, que circula aqui na nossa região nesta terça-feira com esta manchete: causa de queda de avião ainda é desconhecida. A aeronáutica descarta hipóteses e segue com a investigação. Você sabe muito bem, o tema, o assunto, a manchete se refere à queda do avião onde viajava Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que era o candidato do PSB à presidência da República. O Eduardo Campos, na oportunidade, morreu na queda do avião aqui próximo, bairro do Boqueirão, próximo aqui à nossa TV Santa Cecília, em Santos, né? E junto com ele morreram 4 assessores de campanha, piloto e copiloto também. A aeronáutica segue aí procurando, né, buscando a solução, desvendar esse caso, né? Eu passo aqui ao nosso Dr. Luiz Cláudio, passo a outra edição ao Iberê, e aqui o Arnaldo Haddad recebe também o nosso DL, o Diário do Litoral. E o Espaço Aberto, né, jornal mensal, nesta edição de janeiro de 2015, a gente vai destacar também, né? Está aqui o Espaço Aberto falando, centralizar um pouquinho mais aqui, né? Cidades comemoram idade nova com festa, tá certo? As cidades aqui, São Vicente, Praia Grande, Santos, aniversariaram durante este mês de janeiro, que rapidamente, como um raio, como um foguete, já está fechando as portas, né? Janeiro se encerra agora no próximo sábado, parece mentira, mas não é não, é verdade. Aqui o Dr. Luiz Cláudio recebe o Espaço Aberto, como também o Iberê. A gente passa também uma edição aqui ao nosso companheiro, nosso amigo Dr. Arnaldo Haddad. Pois não. E a gente já emenda cumprimentando aqui os companheiros de mesa, né? Nossos convidados dessa edição do painel. Médico intervencionista ou intensivista? Ele vai me corrigir e vai explicar direitinho, doutor Luiz Cláudio Carvalho, cardiologista conosco nesta edição. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Iberê, boa tarde, Haddad, boa tarde, Ione. Cardiologista intervencionista. Intervencionista. Isso. Na realidade, a gente está entre o meio do cardiologista clínico e o cirurgião cardíaco propriamente dito. O que a gente faz, na realidade, é desobstruir as artérias do coração com o chamado stent, quando existe a sua devida indicação. Perfeito. Iberê Cirna, professor Iberê, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, um prazer estar de volta a essa bancada e muito tranquilo, porque agora estou com um cardiologista do lado aqui, entendeu? Eu posso até ficar mais nervosinho e tal, pelo menos estar com um médico do lado aqui, já fico mais tranquilo. Mas é um prazer estar com vocês. Ele pode intervir a qualquer momento, né? Fica à vontade. Arnaldo Haddad, médico e advogado, agora mais advogado do que médico, participa mais uma vez com a gente, prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor Arnaldo? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Luiz Cláudio, Ione, Iberê. Eu agradeço o convite e boa tarde também aos seus telespectadores. E já falaram aqui que a Ione foi colocada ao meu lado para compensar a minha feiura, né? Sim, e eu concordo, porque ela é bonita, simpática, ela vai compensar. Aliás, essa mesa aqui, fora o Boturão, que é o nosso chefe aqui hoje, ela lembra aquela peça, vai dizer, hein? Aquela fábula A Bela e a Fera, né? Nós somos as feras, ela é a Bela.
Olha, 3014-5281, lembro mais uma vez para você participar conosco, nós sempre à sua disposição pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV. Estamos online sempre pelo site da TV Santa Cecília, você acessa lá, clica no ícone Painel Regional, confere a gente em tempo real e depois do programa encerrado ele vai para o YouTube para você rever como preferir, ou o programa por inteiro, ou os trechos que julgar mais interessantes, né? E a bela do programa, como diz o nosso Arnaldo Haddad, não é sempre atenta à sua participação pelas redes sociais ou pelo telefone e tudo aquilo que é produzido aqui para a equipe do Painel Regional. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Muito obrigada pelo elogio, doutor. Boa tarde a você de casa que também está nos assistindo. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação, suas críticas, dúvidas, sugestões. Aqui é a nossa bancada democrática, né? E também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Olha, um assunto que ganhou aí mídia nacional e continua, né? Porque os processos estão avançando pelo país afora, seja com relação aos médicos, seja com relação aos planos de saúde, enfim, né? É essa questão das indicações de próteses, né? Sejam elas quais forem, né? Existe uma série de indicações para uma série de próteses, para uma série de problemas no organismo, uma série de especialidades na área da medicina, não é? Para a gente começar, as mais comuns, você sabe quais são? O Haddad, joelho, parte de... essa coisa dessa outra especialidade da medicina, a ortopedia, enfim, são as mais comuns, porque a cardiologia também, na sequência aqui, o doutor Luiz Cláudio vai nos explicar, né? Antes de entrar nesse assunto, eu quero cumprimentar o Fabião pela nomeação na Secretaria de Cultura, uma pessoa que talhada para o cargo, e eu desejo ao Fabião que use toda a sua capacidade para ser um excelente secretário, que ele já foi no meio ambiente. Desejo toda a sorte do mundo e a inspiração necessária para ele conseguir chegar onde ele vai colocar a cultura, que, aliás, ele está assumindo uma posição espinhosa, que saiu o Raul Cristiano, que também foi um excelente secretário. Para sobressair, ele vai ter que trabalhar bastante. Então, boa sorte para o Fabião, um grande abraço, um beijo no seu coração. Doutorão, as próteses mais comuns que a gente vê, que está tendo esse tipo de problema, são as próteses de quadril. As próteses de quadril. Quadril, né? Até porque tem vários tipos, tem prótese de titânio, prótese de outros metais mais simples, tem a de cerâmica. Então você vai usar prótese de acordo com o tempo de vida e a função desse paciente. Por exemplo, se você pegar uma senhora de 90 anos, você não vai colocar uma prótese de cerâmica, nem uma de titânio, porque ela é bastante cara e ela não vai ter uma sobrevida tão grande que necessite, nem vai ter uma dinâmica que necessite uma prótese dessa. Então você pode usar uma prótese mais simples. Já se você for fazer uma prótese de quadril num paciente de 30, 40 anos, você vai ter que usar uma dessas para que você possa, que ele vai ter uma sobrevida maior, e ele vai usar, ele ainda vai fazer esporte, ainda vai andar bastante, então existem indicações para cada uma delas. O que acontece, que essa história de dizer que os médicos eles inventam próteses, existe isso? Existe, mas graças a Deus é um número muito pequeno. O que acontece, e muitas vezes os convênios também têm a culpa nesse ponto, é que eles não querem aprovar, por exemplo, uma prótese de titânio, uma prótese de cerâmica, no caso das próteses de quadril. Quando você troca, você tem que trocar não só a cabeça do fêmur, como também o encaixe nele na bacia. Então eles começam a falar que o médico está exigindo uma prótese mais cara. O importante ver, e as auditorias dos planos de saúde têm que ver, é se essa prótese que ele está exigindo, ela realmente, a indicação, lógico, eles têm auditor para isso, porque ninguém coloca uma prótese sem passar por uma auditoria grande, rigorosa, e uma vez indicada, se a prótese que ele quer colocar é indicada para aquela idade, para aquele tipo de atividade que o paciente vai exercer. Isso, quem pode ver muito bem, quem tem obrigação de ver, é as auditorias dos planos de saúde. Porque o médico, às vezes, vai usar uma prótese que o plano de saúde exige e a coisa não dá certo ou arruma um problema, ele vai responder um processo.
Aí ele vai responder um processo, e isso vale para qualquer outro tipo. Se você for falar, o Luiz Cláudio vai falar daqui a pouquinho sobre os stents. Se você usa alguma coisa de uma qualidade pior e o paciente necessitar e não for bem indicado, porque o convênio não quis, ele vai responder um processo e o convênio não vai pagar o advogado, não vai pagar as custas, não vai pagar uma futura indenização. Então, tem a prótese de joelho? Tem também, mas a maior briga que a gente tem visto são as próteses de quadril, na parte da ortopedia. Perfeito. Agora, essa questão da auditoria, eu quero comentar esse assunto, é um tema bastante complexo, né? Não só na questão das próteses, mas na questão dos exames que os médicos costumam prescrever, né? Quando a pessoa vai fazer um check-up, enfim, né? Porque normalmente o médico não pode receitar, por exemplo, um raio-x dessa região do tórax ou de outro tipo de região qualquer, sem justificar que o paciente esteja apresentando algum quadro. Isso é uma coisa para discutir também mais à frente, né? Mas eu queria ouvir aqui o Dr. Luiz Cláudio, como disse aqui o Arnaldo Haddad, né? Para falar um pouco também sobre a área dele, na questão da cardiologia, as próteses que são indicadas, como é que isso funciona, quais são as mais comuns, enfim. Bom, como o Arnaldo falou, na realidade a gente tem várias especialidades médicas hoje que utilizam as próteses para fazer o tratamento dos pacientes. Na nossa área, que é a cardiologia intervencionista, a gente usa muito o stent. E o stent, ele serve para quê? Na realidade, se a gente for fazer uma comparação grosseira para você que está em casa, imagine um bob de cabelo de uma mulher. Isso é um stent, quando ele está aberto dentro da coronária da pessoa. A indicação mais precisa do uso do stent são principalmente naqueles pacientes que chegam ao hospital com infarto agudo do miocárdio, onde a artéria do coração desse paciente, ela sofre uma obstrução total e você tem que recanalizar esse vaso para que essa artéria continue irrigando o músculo do coração e não tenha um sofrimento tão significativo o músculo do coração e que a pessoa possa ter uma boa sobrevida e não tenha nenhuma, como que eu posso falar, nenhuma complicação mais à frente, como por exemplo a insuficiência cardíaca. Agora, logicamente, existem também as indicações de pacientes que vão em consultórios médicos, fazem seus exames preventivos e, de repente, num teste ergométrico, numa cintilografia, num ecocardiograma, é detectado alguma alteração, esse paciente é encaminhado para um cateterismo cardíaco e aí você vai diagnosticar se esse paciente tem uma obstrução, várias obstruções em uma, duas, três artérias e a partir daí você vai indicar o tratamento. E o tratamento, a indicação da prótese, ela vai depender do quê? Do número de vasos acometidos, da extensão da lesão, do diâmetro da lesão. Então você tem que fazer uma análise também anatômica para você poder indicar as próteses. Muitas vezes esses pacientes que têm muitas lesões muito extensas, pacientes diabéticos, às vezes a cirurgia de ponte de safena é o que acaba sendo melhor para esses pacientes. É mais complexa. É mais complexa. O que ocorre na nossa área é que a gente tem, hoje, a gente está entrando para um terceiro tipo de stent no mercado. E a medicina, como o Arnaldo estava falando, ela é a única área que, na realidade, que quanto mais você massifica os tratamentos, sempre vem alguma coisa mais nova e encarece todo o procedimento. Então, quando a gente começou com os stents na década de 90, você usava um stent que ele era uma malha única de metal e você implantava ele no coração, na artéria do coração da pessoa e muitas vezes ele formava uma cicatriz, tipo um queloide dentro e voltava a obstruir. Esse era o calcanhar de Aquiles do cardiologista intervencionista. A partir da década de 2000 foi desenvolvido um outro stent que ele é praticamente igual, a única coisa que ele é diferente é que ele é embebido numa droga, é o que a gente chama de stent farmacológico. Esse stent, na realidade, ele vai liberando uma droga e ele vai evitando que se forme essa cicatriz. E agora que a gente está passando por uma nova fase da cardiologia intervencionista, são os novos stents que são os chamados de bioabsorvíveis. Então isso talvez seja uma revolução. Foi aprovado agora no Brasil no final do ano passado e o stent bioabsorvível, ele usa um material tipo aquele copinho de plástico
ele é implantado, ele é uma malha como se fosse realmente um stent metálico, só que ele é de plástico, e ele vai ser implantado na artéria do coração. O que acontece com isso? No passar de até 2 anos, ele desaparece totalmente no organismo da pessoa. E aí você vai me perguntar, e qual é o benefício dele? O benefício dele é que quando você coloca um stent, ou convencional ou farmacológico, ele vai fazer com que haja uma reação crônica na artéria do coração. Esse stent bioabsorvível, ele, a partir do momento que ele é reabsorvido totalmente pelo seu organismo, ele deixa de causar essa reação inflamatória e a vasomotricidade, ou seja, como que o coração, como que a artéria, ela dilata ou contrai, essa função, ela se restabelece como se fosse normal. Iberê, pois não? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns aos dois aqui, né? 2 heróis, né? Para mim, médico no Brasil é herói. Primeiro, eu fico olhando aqui o nosso ex-presidente dizendo que a saúde do Brasil, SUS, né? Essas bobagens que eles estão falando por aí, dizendo que a saúde no Brasil é invejável, que os Estados Unidos deveria copiar o Brasil. São essas tranqueiras que são faladas. E aí vem um médico, né? E que é obrigado a trabalhar nessas precárias instalações, fazer milagre, por isso eu acho que são corajosos. E aí, assim, lógico que o Haddad mesmo disse, lá são poucos aqueles que montam aquela falcatrua, mas tem as auditorias dos planos. Então é uma coisa meio confusa no Brasil. Primeiro, ser médico, eu acho que já é um ato heróico, porque o médico vai ter que atender dentro de um hospital e nós sabemos como é que os hospitais brasileiros funcionam e estão com qualidade, né? Quando tem um esparadrapo é uma alegria, eles fazem até esparadrapo, eles fazem festa. Quando tem gás, então, é uma festa, tem até groselha. É assim, isto é a saúde no Brasil. Qualidade de formação nós temos. O Brasil é um dos celeiros médicos do mundo. Só que não tem onde operar, gente. O que nós temos é que o governo federal tomar vergonha e ter o quê? Uma solução para a saúde brasileira. O médico nós temos. A qualidade da medicina e da formação nós temos. Está aqui o exemplo. Né? O doutor Cláudio está dizendo aqui, está dando uma aula. Então nós temos, mas onde é que vai operar? Ah, Albert Einstein, Sírio-Libanês. Quer dizer, você tem três hospitais. O resto é um Deus nos acuda. Eu quero saber quantas vezes esses médicos são reconhecidos. Não. E aí vem esses falastrões aí da política dizer o quê? A saúde no Brasil vai muito bem, é um exemplo SUS, sistema único, é uma maravilha. Gente, isso é uma brincadeira de mau gosto. Então, primeiro, eu fico satisfeito de poder estar do lado de 2 heróis. Para mim, médico é herói. Tenho muitos amigos, o Haddad é meu amigo de tantos anos, e sempre admirei a família, porque não é só ele, não, que optou por isso. E eu acho isso importante num Brasil que é um descaso total na saúde. Então é esta coisa que me deixa preocupado. Muito bem. Bom, em relação ainda à questão das próteses, né? Como é que, se o médico detecta lá, faz o diagnóstico que é preciso a prótese, por exemplo, a prótese do quadril, como o Haddad lembrou, é uma das mais comuns aí que a gente tem no dia a dia, né? E os stents são os mais comuns na área, especificamente da cardiologia, né? Aí o médico faz o diagnóstico, o cidadão tem lá o plano de saúde dele. Normalmente, aquilo que o médico quer implantar, o plano de saúde não concorda, né? Ou concorda? Não, aí, quando ele me falou do bioabsorvível, eu fiquei pensando. Um telespectador ouviu isso. Já existe aqui no Brasil? Ele vai querer, com todo o direito. Até porque o Tribunal de Justiça de São Paulo simulou uma matéria que diz o seguinte: se o plano de saúde não prevê tal tratamento, mas esse tratamento é útil, a mais moderna apareceu depois, eles têm que cobrir. Então não adianta o plano de saúde falar que não vai cobrir, porque é matéria simulada no Tribunal de Justiça. Se algum médico indicar um stent desse tipo, o plano de saúde vai ter que cobrir. Só que ele vai glosar. O plano de saúde é obrigado a cobrir qualquer tipo de tratamento que o médico indique. É óbvio. Mesmo que não esteja no contrato. Mesmo que não esteja.
Mesmo que faz com o seu cliente. Apareceu depois a Lei 9656 de 98, que regulamenta essa matéria, quando ela veio, as pessoas que migraram, as que não tinham direito a tudo, migraram. Essa lei, o plano tem que cobrir tudo quanto é tipo de doença. Lógico, menos cirurgia plástica, estética e tal, mas o resto tem que cobrir tudo. Mas o Tribunal de Justiça já falou o seguinte, ainda que não seja previsto no contrato, mas apareceu uma coisa nova, é o caso desse estente, o plano de saúde é obrigado a cobrir, a pagar. Isso é matéria já sumulada. Agora, cabe ao médico indicar um estente ou outro, uma prótese. Quer um exemplo? Eu tenho uma tia que há uns 20 dias atrás ela fraturou o fêmur. O filho dela é ortopedista. Então, ele veio para Santos, talvez fosse fazer uma prótese de quadril. Ele passou no hospital onde ele trabalha, que ele é chefe ele é um dos diretores lá em Amparo, pegou em consignação uma prótese, trouxe, se fosse o caso depois, então pagaria uma prótese mais simples. Porque uma senhora de 90 anos, que já se movimenta devagarzinho e não vai fazer nenhuma maratona, podia ser essa prótese. Ele tem essa consciência. Agora, quando eu falar, mas os médicos não têm essa consciência, vão querer colocar uma que eu vou voltar, de titânio. Então, cabe aí sim o auditor mostrar por que não. Porque aí, sem dúvida nenhuma, cabe você colocar uma prótese mais barata. Mas o auditor pode dizer o quê, no caso? Ele pode dizer, não vou pagar, não está indicado, mas ele tem que ligar para o colega. Não, o plano não cobre, pode dizer isso. Pode falar, não vamos cobrir agora, ele tem que ligar para o colega e falar... Ele vai debater com... Não, ele nega, simplesmente ele nega. Ele glosa. Quando você pede a guia, você fala, quero tal prótese, ele nega. O que tem que ver, agora você vai me perguntar. O Luiz Cláudio aqui faz uma indicação. Você é auditor do plano de saúde X. Eu falo, não vou autorizar. Que não autoriza. Não autoriza. Mas por que não autoriza? Por exemplo, não tá eles inventam que não está no contrato, ou eles inventam qualquer bobagem desse tipo. Quer ver mais alguma coisa? Não, eu já vi vários casos. A Unimed negava, as Unimedes negavam a cirurgia videolaparoscópica para esterectomia, para útero, porque não estava na relação, no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Nós entramos com 2 processos, pedimos 2 liminares, ganhamos o mérito. Hoje, inclusive, está numa das súmulas do Tribunal de Justiça, que não precisa estar no rol da ANS, porque é uma coisa melhor. Agora, você tem que mostrar que é melhor para o paciente. Você não vai colocar uma prótese de cerâmica de titânio numa senhora de 90 anos, que é bobagem. Mas Haddad, veja o absurdo, o que nós estamos discutindo nessa mesa. Que a saúde do cidadão depende da justiça, do tribunal, de um juiz. Ah, é verdade. Veja, isso é uma loucura, gente. Por outro lado, Iberê, existe médico não que ele invente cirurgia, mas ele ganha porcentagem de usar sempre aquela marca? Existe. Aquela marca é boa? É. Mas isso é antiético, não? Na minha opinião, isso é crime. Isso para mim é que nem... Não é nem antiético, é crime. É antiético, o CRM não perdoa esse tipo de coisa. É mais que antiético, é crime. E é crime. Porque é que nem você... Para mim é igualzinho corrupção, propina. Ó, você vai usar essa marca, eu vou te dar 20%. Tem bastante? Tem. Ele não está inventando cirurgia. É uma minoria? É uma minoria. Mas existe? Existe. Agora é só punir. Aí você pega um médico honesto, pega o Luiz Cláudio, por exemplo, que usa aquele estente porque tem que usar, vão confundir ele com o outro que quis usar porque está recebendo propina quando ele não recebe, você entendeu? Acaba colocando num saco só tudo. Então você tem que provar que a pessoa fez e punir aqueles que fazem. Só uma coisa, o Lula disse que a saúde é invejável porque ele está sempre no Ciro Libanês, né? Sim. Com o Calil a tiracolo. Não, sim, então, para ele, né? Por isso que... Para ele. Inclusive no dia da eleição. O que eu acho... Inclusive, ele estava em Brasília, não estava? O que eu acho um absurdo, nós estávamos falando de vidas humanas, dizendo que quem tem que decidir o que é melhor é um juiz. Como se os planos de saúde fossem baratos. Como se os planos de saúde não cobrassem uma exorbitância. Você com a sua barba branca, agora que já está indo na idade, faltando cabelo, quanto mais velho nós ficamos, mais caro nós pagamos, mais nós precisamos. E aí como é que você conhece a minha linha política, eu nunca fui de esquerda e nunca vou ser, se Deus quiser. Mas eu não sou favorável à medicina particular. Eu sou favorável à carreira de Estado do médico, que ele vai ganhar como juiz ou promotor, mas vai para as periferias para poder trabalhar. Agora,
A medicina, os planos de saúde têm que existir, tudo bem, para dar um plus, para a pessoa pegar uma coisa assim um pouquinho melhor, um apartamento, porque a saúde pública tinha que ser de boa qualidade. E se você não desse 1,5 bilhão por ano para aquele bandido lá que não morre nunca, o Fidel Castro, por ano, você podia aplicar. Não, você podia aplicar na saúde brasileira. Esses cubanos aí estão indicando prótese de plástico que vem na 25 de março. Você sabe o que esses cubanos estão fazendo? Ué? Eles indicam, aqui em Santos, eu gostaria até que o Ministério Público da Saúde, como é que chama a promotora? Uma promotora até muito competente. Ele receitou, para uma criança de 1 ano, medicação em comprimido. De 1 ano de idade? Em 1 ano. Eu te boto no meu celular, só não posso mostrar o nome da criança. Não, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Não olhou. Lá em Tietê, perto da eleição, um mês antes da eleição do presidente, um cubano, ele foi drenar um tórax de um acidentado. Ele drenou o fígado, drenou no 9º espaço, Luiz Cláudio. Tem que drenar no 5º, 6º espaço, né? Drenou no 9º. Ele drenou o fígado do fulano. Ele nem pode fazer procedimento cirúrgico. Ele drenou. É que mandaram... Era uma emergência, talvez, né? Ah, mas emergência... Ele se aventurou lá e fez... Podia drenar o cérebro dele, ia sair aquilo que sai nos canais aqui de Santos. E só para terminar, aí foi lá para Sorocaba, aí abriram, tinha meio litro de sangue no abdômen, imagina que estava no frasco. Aí conseguiram salvar o coitado. Tenho foto disso tudo. Os cubanos, está aí. Agora, 1,5 bilhão para Cuba é isso que dá. Vamos para um rápido intervalo, antes lembrando que os estabelecimentos de Santos que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar os sachês de álcool gel para os seus clientes. O projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado pelo Legislativo da cidade no ano passado e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida já está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal. Mais acompanhamento? Nenhum. Mas eu também fiz agora por diabetes, disse que tá bom. Muito bem, a gente volta. Este é o segundo bloco do nosso painel regional, falando sobre saúde, falando sobre a polêmica que envolve as próteses, sejam elas quais forem, né? E a tal máfia que foi denunciada há alguns dias e que gerou uma polêmica danada pelo Brasil afora. Né? Aqui à minha esquerda, o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, do Instituto Santista de Hemodinâmica, ele que é cardiologista intervencionista. Agora acertei, né? O Iberê Cirno ao lado dele, nosso professor de marketing político. Aqui é o nosso Arnaldo Haddad, advogado e médico também. E a Ione Furukawa atenta às participações dos telespectadores, né? Tanto pelas redes sociais como pelo telefone. E eu sei que a Ione já tem aí algumas participações, não é isso, Ione? Exatamente. A primeira pergunta é do Uriel Vilas Boas. Doutores, por que as entidades médicas não são mais incisivas em relação ao posicionamento de alguns poucos maus profissionais? Isso não denigra a imagem da categoria, como no caso da cesariana e da prótese? O que você pensa, Luiz Cláudio? Você acha que precisa ser mais incisivo? Ser o que o CRM, talvez? É isso? Eu acho que assim, acho que a gente, quando a gente coloca, falando das próteses aqui, a gente falou de convênio, Iberê falou de qualidade, a gente falou de auditoria, de maus profissionais que existem. Isso existe, acho que mau profissional ele existe em todas as áreas. As entidades médicas que podem fazer alguma coisa, que representam os médicos, é o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. São eles, na realidade, que abrem processos, né? E aí o Arnaldo, que está mais afeito com isso, na realidade, ele sabe que existe todo um trâmite e que é necessário, na realidade, as provas, na realidade, até condenar ou caçar esse médico. Concordo com ele no que ele fala que a partir do momento que o médico ele recebe algum benefício, mesmo às vezes eles não estando fazendo alguma coisa errada, ele está cometendo sim um ato antiético e um ato que sem dúvida nenhuma é crime. O que acontece? Eu acho que a gente que acompanha ao longo do tempo a medicina e a gente que acaba acompanhando o mercado de saúde, o mercado de saúde hoje ele virou, ele é um negócio. Né? Se a gente for pensar, agora se não me engano, agora semana passada ou a retrasada, foi aprovada uma lei, a 13.097, que na realidade permite a entrada de capital estrangeiro para compra de hospitais, clínicas, laboratórios e até hospitais filantrópicos. Então, a medicina ela acabou virando sim um negócio.
Porém, algumas pessoas acham que isso é ruim, essas entidades, os investidores estrangeiros entrarem nos hospitais daqui. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que o mercado de saúde no Brasil, ele é muito pouco profissionalizado. Então, a gente vê tudo isso porque existe uma falta de profissionalismo. A gente precisa montar estruturas de governança dentro dos hospitais, dentro das estruturas hospitalares e de saúde. A gente precisa criar regras de compliance para acompanhar exatamente o que cada um está fazendo. Não é, na realidade, um sensor, mas é acompanhar para ver se está sendo feito tudo corretamente. A gente vive um sistema que você recebe, o médico ele recebe pelo aquilo que ele produz, pelo aquilo que ele faz. E aí você não tem ninguém qualificando, vendo se isso tem uma certa qualidade ou não. Então está todo mundo pagando e às vezes não sabe o que está pagando. Muitas vezes os auditores de planos de saúde, como o Haddad falou, às vezes eles não têm nem conhecimento daquela determinada área. Você pega um pediatra para auditar cardiologia. Você pega um cardiologista para auditar ortopedia. Então, assim, o sistema inteiro ele está errado. Hoje existe uma grita nos planos de saúde porque a sinistralidade ela está muito alta. Então, está colocando em xeque a perenidade dos planos de saúde. Por sua vez, os hospitais, na realidade, hoje eles têm dificuldade. A remuneração da maioria dos hospitais ela é pouca. Então, eles precisam sobreviver de alguma forma. E o que eles fazem hoje? Os hospitais, na realidade, eles acabam ganhando nos materiais e medicamentos, órteses e próteses. Isso é uma realidade no mercado. Só que ninguém senta e ninguém tenta equacionar essa dificuldade inteira, esse salseiro. E a medicina da gente, a área médica, ela foi regulada, a saúde, ela é regulada há muito pouco tempo. A ANS é de 2000. A Agência Nacional de Saúde ela foi aprovada em 2000. Então, nós temos 15 anos de regulação. Então, acho que o mercado ele precisa ser mais profissional, precisa ser mais regulado, e aí é aquilo que fala, você tem que ter, dentro dos hospitais também o que a gente chama de governança clínica, porque o médico, ele precisa, como o Haddad falou, o médico ele precisa saber que, de repente, uma prótese que custa 3 vezes mais que a outra, ela não vai ser tão benéfica num paciente que tem um período de vida mais curto. Como ele falou, você pega um vozinho de 95 anos, você pode... Qual que é a expectativa de vida dele em relação a uma pessoa de 40, 45 anos? Então, você também tem que discernir e saber indicar de forma mais adequada possível, né? Eu acho assim, que o que o doutor está falando é assim, a falta de profissionalismo na rede hospitalar é um negócio calamitoso, que obriga as entidades, não o médico, mas as entidades buscarem alternativa para poder sobreviver. Apontem aí também na Santa Casa de São Paulo, gente. Tanto, não sei quantos, 67 milhões de dívida. Então... É de gestão, né? É um problema da gestão hospitalar, é um negócio curioso no Brasil. E aí sobra para o médico. Curioso e caótico, né? Sobra para o médico. Por quê? Essa gestão força com que você faça negociações, entendeu? Para que você busque alternativa para o hospital sobreviver, porque senão vai entrar num colapso. E não tem nada a ver com o médico e com a qualidade médica. Nós temos que separar isso. A gestão hospitalar é complicado, assim como a gestão de saúde no Brasil é complicado. Isso é que me preocupa. Perfeito. O secretário quer ainda intervir com relação a essa questão do Uriel? Primeiro eu quero mandar um abraço para o Uriel, grande amigo, excelente advogado, uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Ele é filiado a um partido que eu não sou chegado, mas ele é um cara idealista. Eu tenho respeito por ele, porque ele pensa desse jeito e ele defende o ponto de vista dele. Um grande abraço, Uriel, parabéns pelo que você é e pelo advogado que você é. Eu quero dizer para o Uriel e para todos os telespectadores o seguinte, o CRM não aceita isso não. Olha, o CRM é duro, eles são duros. Quem pensa que o CRM é corporativista está enganado. É mais fácil defender um médico na justiça do que lá no CRM. Eles são muito duros, eles procuram pelo em ovo, procuram mesmo. E eles, às vezes, são até duros demais.
Mas, com relação a isso, nós temos o Código de Ética Médica, o artigo 69, que diz: é vedado ao médico exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude da sua atividade profissional. Então, o Código de Ética ele é rigoroso e os conselheiros do CRM são tão rigorosos quanto. E aí do médico que cai lá numa situação dessa. Você pode até, às vezes ele faz um parto, não dá certo, o paciente morre, dá para discutir tecnicamente. Isso dá para mostrar que não houve culpa e tal. Agora, se comprovar que o médico tem alguma ligação com ótica, com farmácia, com prótese, com órteses, com fabricantes, se comprovar, olha, só Jesus Cristo se ele fizer direito lá na USP, ainda por cima. Agora, ainda com relação aos auditores, eu queria levantar o seguinte: não se defende tanto a medicina preventiva? Para você praticar a medicina preventiva, você precisa fazer um check-up, pelo menos anual, tá certo ou não? Um exame geral, para ver como é que as coisas estão indo, enfim. Bom, eu estou falando que já passei por isso, né? Comigo e com a minha mãe, né? Aí a médica prescreve lá, raio-x disso, raio-x daquilo lá, mais isso, mais aquilo. Aí chega o auditor da Unimed, ou no caso da Unimed, né? Ou de outro plano de saúde qualquer, né? Que é até pior do que a Unimed na maioria dos casos, né? Não, mas não está dizendo aqui por que está pedindo isso. Minha filha, eu estou fazendo um check-up, posso? Não, mas a médica tem que, no caso a médica, né, tem que prescrever aqui, ou seja, eu tenho que estar com uma dor de estômago para fazer o raio-x nessa região aqui, né? Não. Tem que estar com um problema, tosse, ameaça de broncopneumonia, com secreção amarela, para fazer o raio-x, né, de tórax. Tenho que estar, não sei, com alguma... um sintoma de alguma coisa para fazer que tipo de exame for, né? Ou seja, então, qual é a lógica da coisa? Eu acho que, na realidade, é isso que eu falei para você. A gente também tem que ver o aspecto, não estou falando o caso que você mencionou, mas hoje a maioria dos planos de saúde são planos coletivos, né? Porque o plano individual, o aumento ele é regulado pelo governo, pela ANS. E o plano coletivo, conforme a sua sinistralidade, ele pode aumentar o quanto, na realidade, o plano quiser. O que acontece? A gente também tem que passar a conscientizar o usuário do plano de saúde. Isso que você fala, existem sim alguns planos que fazem isso com o objetivo de postergar o custo dele, o gasto que ele vai ter. Mas se ele não faz agora, ele vai ter um custo maior lá na frente. É um contrassenso. Eu acho que só para exemplificar, eu não vou falar o nome do plano, mas existe hoje o mercado, para ser saudável, o mercado de plano de saúde, se fala que você tem que ter uma sinistralidade em torno de 75%. A grande maioria dos planos de saúde hoje, eles têm uma sinistralidade acima de 80%. Então, isso começa a colocar a saúde financeira desses planos em xeque. Tanto é que os grandes planos é que estão começando a tomar lugar dos menores planos. Na contramão desse mercado, existe um plano de saúde que ele só aceita paciente acima de 49 anos. E é o contrassenso. Teoricamente, essa população que gasta mais. Né? Só que eles criaram, principalmente em São Paulo, centros. Ele vê, o que o idoso tem mais? Ele tem queda e tem fratura de fêmur. Ele criou hospital só para fazer fêmur. Ele tem hospital só de cardiologia, só de neurologia e centros de integração para os idosos. Com isso, na realidade, para você ter uma ideia, ele tem hoje uma sinistralidade por volta de 65%, que é um contrassenso. Ele trabalha com uma população que teoricamente tem um custo maior e ele consegue ter uma sinistralidade menor. Por quê? Porque ele faz um acompanhamento mais efetivo também desses pacientes. Deve fazer uma preventiva também, que nem ele falou, né? Olha, sabe uma coisa interessante, Luiz? A mesa, os telespectadores. Sinistralidade, eu acho, desculpa a expressão, um cancro. Uma desculpa idiota de plano de saúde. Olha, o que é sinistralidade? Esse grupo coletivo está gastando muito, portanto, então o aumento vai ser acima do que seria pela ANS. Meu Deus, se eu pego um grupo, naquele meu grupo que assinou aquele contrato coletivo,
pego muito idoso, eu vou ter um aumento maior. Lógico. E o próprio idoso vai ter também. Só que o plano de saúde é uma atividade de risco. É o risco do negócio. Por exemplo, você tem um restaurante. Olha, então eu estou tendo pouca gente aqui, então eu vou aumentar o preço. Não posso, existe tsunami ainda? A tsunami não iria deixar. Que é o SIDOC e o PROCON, né? O PROCON hoje... Então, é o risco do negócio. Eles que têm competência para isso. Saúde e previdência não foi feita para dar lucro. Já dizia o professor Pardal, previdência não é feita para dar lucro. Se bem que dá, que se não desse lucro, os bancos não teriam previdência privada. Não tem dúvida. Ela não foi feita para olha, nossa previdência, agora o governo veio com as mentiras que eles contaram na campanha, que fizeram conta, multiplicaram por -1, né? E colocaram lá essa mentirosa da Dilma, aí, e o grupo dela todo, aí vem falar, olha, nós vamos ter que aumentar porque a previdência está dando prejuízo. Mas a previdência só dá prejuízo quando tem roubalheira, quando tem sacanagem, como tem na nossa. De todo mundo, né? Não é só do pessoal, não. Muita gente também dá o golpe no INSS. Mas também aquilo não foi feito para dar lucro. Aquilo é para atender o aposentado. E saúde é a mesma coisa. Agora, o plano de saúde, para existir, ele tem que dar lucro. Para dar lucro, ele tem que pagar pouco ao médico, cobrar muito do outro lado. Por isso que eu sou contra. Por isso que eu acho que vai ter uma medicina pública de qualidade, o médico bem remunerado, a enfermagem bem remunerado, toda aquela rede paramédica. E quem quisesse um plus, aí sim contrataria um plano de saúde. Mas, Haddad, Só que esse hoje, é o grande problema. Você tem que ter um plano de saúde para não morrer. Sim, mas se você não tiver o plano de saúde, na qualidade hoje que é ofertada pela saúde oficial, você vai morrer na maca, no corredor. lógico. Você sabe Entendeu? que Não tenha oficial, dúvida. eu adoro o Pública, SUS. não. A vida inteira eu operei SUS. O SUS é um plano de saúde bom, quando você consegue internar, né? Quando você consegue chegar com o dente no hospital. Ele é maravilhoso. É o que menos glosa. Aliás, praticamente ele não glosa o SUS. Você pode colocar o state do que até de ouro, de platina. Se tiver indicação, eles desde que você justifique. Até porque, se no SUS o médico falar bobagem desse tipo e quiser faturar, aí é crime federal, né? Sim. Aí é crime contra a economia popular, contra a economia, contra o SUS. Então é uma coisa pior. Vamos para mais um intervalo e o painel regional volta em instantes, é rápido. Voltamos, terceiro e último bloco desta edição do painel regional, falando sobre saúde, falando sobre planos de saúde ou de doença, sei lá, das próteses, esse problema que gerou uma polêmica danada pelo Brasil afora. Dr. Luiz Cláudio Carvalho conosco, aqui do Instituto Santista de Hemodinâmica, ao lado do nosso Iberê. E aqui à direita o Dr. Arnaldo Haddad, ao lado da Ione Furukawa, com as participações dos telespectadores. A gente abre para mais uma, Ione, pois não? Exatamente. A pergunta do Ricardo do Saboá. Dr. Luiz Cláudio, tem um parente internado no pronto-socorro da Santa Casa. Ele soa muito frio e está com a pressão muito alta. Falaram que era um infarto e que ele estava com as veias entupidas, mas agora já falaram que é outra coisa. Estou preocupado. O que o senhor sugere? Olha, consulta no ar é meio difícil, né? Não, porque a gente Sem ver o precisa... paciente. Exatamente. Primeiro uma Porque a oração, gente, né? primeira coisa que assim, só para... A Santa Casa ela não tem pronto-socorro, se ele tiver pelo... Eu acredito que seja no pronto-socorro central que ele Municipal, deva... né? Municipal. Que ele, municipal, que é o pronto-socorro central ali, que fica do lado da Santa Casa. Para a gente diagnosticar um infarto, a gente precisa de alguns elementos, né? Além da sintomatologia clínica, a gente precisa de fazer o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, muitas vezes, ele é diagnóstico de um infarto. Se o eletrocardiograma ele não for diagnóstico, aí a gente tem que fazer uma dosagem das enzimas cardíacas. Se essas enzimas cardíacas elas estiverem alteradas, isso vai levar ao diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Mas aí a gente tem uma série de outras patologias que podem também fazer quadros diferenciais com um infarto agudo do miocárdio. Problemas de aorta, problemas pulmonares, tem uma série de outros quadros, até uma colecistite, às vezes ela pode simular, que é uma pedra na vesícula, pode simular um quadro de infarto agudo do miocárdio. Quais são assim, os itens, só para a gente esclarecer, aproveitar esse gancho, né, não perder, que levam aí ao infarto? O infarto, na realidade... Pressão alta, né? É um deles. Na realidade, deixa eu anotar aqui. Vai anotando aí. Eu acho que eu vou fazer um checklist aqui, meu, vai. Pressão alta é um deles, né? Isso. O infarto, na realidade, ele é multifatorial. É que nem eu falo. A gente tem fatores de risco que são... A gente pode classificar como aqueles que são modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Então, você ser homem já é um fator de risco.
né? A idade é outro fator de risco. Então, homem acima de 45, 50 anos já é um outro fator de risco. A hereditariedade é outro fator de risco. Nenhum desses fatores a gente consegue modificar. E aí a gente passa depois para uma série de fatores de risco que são os que a gente chama de modificáveis. E quais são eles? Primeira coisa é a hipertensão, como você falou, é um fator de risco. O colesterol alto é outro fator de risco. O tabagismo, outro fator de risco. A obesidade, outro fator de risco. Sedentarismo, outro fator de risco. Então a gente vai tendo o diabetes, é outro fator de risco. O tabagismo, outro fator de risco. Então, a doença coronariana, ela é multifatorial. Então, quanto mais fator de risco você tem, maior a tua chance de ter infarto. Embora a gente tenha pessoas que não têm nenhum desses fatores de risco e acabam infartando. Ou seja, aí vai no caso. Tem algum desses fatores que você não se encaixa, Iberê? Não, então, eu estava apontando aqui, ele falou 10. A idade, eu me encaixo nos 10, olha que beleza. Então, assim, eu fiquei feliz, eu queria até agradecer o convite. Também? Hereditariedade também. Principalmente, né? Eu vou deixar o cartão com ele aqui depois. Não, já sai daqui, atravessa a rua. Se eu ficar um pouco pálido, não é que eu estou assustado não, viu? Tá certo. É que ele infartou mesmo. Deus me livre. Ione Furukawa, mais participações aqui com a gente. Mais uma do Gustavo Maciel de Praia Grande. Doutores, qual a opinião dos senhores sobre o programa Mais Médicos? Está dando certo no nosso país, na visão de vocês que também atuam na área da medicina? Bom, eu vou pedir a palavra do doutor Haddad para fazer uma rápida análise e o comentário também do Luiz Cláudio Carvalho, são especialistas no assunto, programa Mais Médicos, Haddad. Olha, como é o nome do telespectador? Gustavo Maciel. Gustavo, se você encontrar um mais médico na tua frente, sai correndo. Porque eles não têm formação nenhuma. Se eles fossem bons, eles teriam feito a prova aqui, o revalida, e teriam inscrição no Conselho Regional da onde eles trabalham. O mais médicos é o maior estelionato eleitoral que eu já vi, porque a medicina em Cuba é muito ruim. E os outros médicos de outros países que vêm para cá e não conseguem passar no exame da revalida, então eles vão ter que trabalhar nessa situação. E não pode fazer nenhum outro tipo, a não ser a medicina primária, né? Medir uma pressão, auscultar um coração. Só que eles não têm formação. E isso foi feito, foi um plano do governo para encaminhar para o exterior, principalmente para Cuba, o aluguel desses médicos. O Brasil gasta hoje mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais só de aluguel que eles mandam para Cuba. Isso só para Cuba. E se a gente tivesse a carreira de Estado de médico, você teria os médicos que iriam trabalhar só para o Estado, só para o SUS, também que nem um juiz ou um promotor. Ele vai ser escalado para ir para a periferia, para cá, para lá, e ele vai ter que cumprir até ele se graduar o suficiente para ficar num centro maior, que ele vai escolher de acordo com as vagas que vão surgindo. Isso é o que a gente quer, isso que já está no Congresso Nacional, é isso que as entidades médicas querem. Só que o Mais Médicos veio para fazer esse tipo de política. Quem não tem nada, coloca lá um cara para medir a pressão, e o paciente que nunca teve nada naquela periferia do Amazonas, ou do Pará, ou do Piauí, eles ficam felizes, porque acham que tem. O governo finge que dá médico, e o coitado do cidadão finge que é atendido. Agora, tanto é uma política, um estelionato eleitoral, uma mentira, que eles falaram que iam colocar nas periferias. Eu não acho que Santos, Guarujá, São Paulo, Praia Grande seja periferia. Você tem mais médicos nas policlínicas todas aqui. Você tem mais médicos e não tem periferia nenhuma. Você tem mais médicos onde você vai, em ambulatório. E, inclusive, eu não duvido nada que logo vai ter em pronto-socorro. Aí vão acabar com a pobreza, vão matar os pobres todos, não é verdade? Se esse governo quer, eles vão conseguir. Eles não podem fazer esse tipo de atendimento, mas vão acabar fazendo. Em Guarujá, por exemplo, eles atuam nos ambulatórios. Só que, saiba você, telespectador, que a enfermagem pega uma receita de um cubano, ou de um desses do Mais Médico, leva para o médico de verdade, que é da rede, fala, doutor, posso entregar para paciente essa receita? Teve um que entregou uma receita para dar comprimido para uma criança de 1 ano. Teve outro que receitou um xarope com vodka. Boa. Teve outro, xarope com vodka. Xarope com vodka? Xarope com vodka. Eu te mostro, tá no Teve outro que, quando foi pedir um ultrassom de mamas, colocou ultrassom dos peitos. Pelo amor de Deus, o Mais Médico é uma mentira. O governo devia... Olha,
Eu acho que esse negócio de mais médico que o governo fez é pior do que o Petrolão, viu? Não pela corrupção, mas sim pelo absurdo. Eles estão colocando gente, a população em risco, porque esse pessoal é despreparado e estão aí só... E outra, e estão criando um problema agora, viu, Buturão? Viu, Iberê, o Luiz, o Ione? Os médicos estão começando a pedir agora a isonomia salarial. Isso. Eles querem ganhar os 10 mil que eles ganham, mais os 2.500 do auxílio moradia e vão conseguir. E outra, isso é mão de obra escrava, porque o cubano, dos 10 mil que ele teria que receber, ele está recebendo só por volta de 1.000 e pouco. O resto vai lá para aquela ilha demagógica e sanguinária daqueles dois assassinos, ditadores. Já foi feito agora o acordo com o presidente Obama, né? E pode ser que Cuba agora dê um giro de 180 graus. Não sei o que o doutor Luiz Cláudio pensa a respeito. Se mudar de 360 para botar essa mesma coisa. Eu também acho que na realidade acaba sendo sim um estelionato eleitoral. Eu acho que, como o Haddad falou aqui, se você oferecer para o médico condições e salário digno, como uma carreira de Estado para o médico, ele vai para o Amazonas, ele vai para o Mato Grosso, ele vai para todos esses lugares. E a incongruência do programa, a estrutura, a infraestrutura é o principal, porque você não consegue fazer... O cara chega lá, não tem equipamento, não tem nada. Exatamente, me leva lá para o interior do Amazonas, para fazer uma angioplastia, não tem equipamento, não tem como. Então, e como ele falou, a incongruência do programa é essa. Se na realidade era para você colocar médicos em locais que não tinham médicos, a gente fica abismado, porque Santos, São Vicente, Guarujá, Campinas tem mais médicos, então isso não vem de acordo com o que a política do governo falava. Ione Furukawa, pois não? Mas... Posso só fazer um comentário final disso aí que eu esqueci? Desculpe, viu? Isso aí é uma economia municipal, as prefeituras estariam proibidas de deixar de contratar para trazer ele não pode substituir o médico da rede. Mas estão fazendo isso sim, todas, Guarujá, todas elas estão fazendo isso sim. E o tutor, esses caras têm que ter um tutor, sabia disso? Está lá naquela lei que criou essa confusão, eles têm que ter um tutor. O tutor do mais médicos da Baixada Santista, ou de Santos, acho que não sabe nem onde fica a Via Anchieta nem imigrantes. Nunca vieram aqui. Faço uma denúncia aqui para o Ministério Público do Estado de São Paulo de Santos, que fiscalizem as policlínicas, os ambulatórios, para ver se esses tutores... Mas é menos médico, né? Mas eles chamam de mais médico. Eles não estão aqui para se responsabilizar, para estar juntos, eles têm que estar juntos com esses médicos. Para avaliar o trabalho deles, é isso? Não, para orientar, mas não estão. Eu estou fazendo uma denúncia aqui para que o Ministério Público do Estado de São Paulo vá nas policlínicas e fiscalize isso, porque é um verdadeiro absurdo. Esses tutores ganham para isso e não comparecem. Ione, mais participações com a gente? Do José Roberto, da Vila Tupim, Praia Grande. Senhor Iberê, nunca fui PT, mas lendo a Folha de São Paulo, tem a manchete sindicalista que defende salário e o desemprego. Na minha visão, o sindicalista tem mesmo que defender salário de quem está desempregado e que luta por um emprego. Acho que a Dilma está no caminho certo. Qual a sua opinião? Bom, primeiro, eu acho que ela não está no caminho certo faz muito tempo. É a minha opinião. Até porque o sindicalismo no Brasil acabou faz muito tempo. Ele só serviu, e os seus últimos estertores, foi para criar um partido dos trabalhadores, colocar alguém na presidência e viver em cima do sindicalismo. O sindicalismo foi jogado, estão vendo aí o desemprego na área da região do ABC, aí, nas montadoras, estão vendo qual é a postura do governo. Então esta coisa do sindicato, né, ser uma massa de manobra, já foi. Então, eu, lamentavelmente, acho que a presidente Dilma está completamente perdida quanto ao aspecto de garantias aos trabalhadores. Dito isso, está aí o salário-desemprego, essas coisas, tudo que ela está fazendo, está desdizendo aquilo que disse na campanha. E é esse tipo de governo que nós não podemos dar crédito, nem dizer que ela está no caminho certo. Primeiro, que eu acho que ela não achou caminho nenhum. Segundo, que ela está dependendo de orientação de ministros que tenham competência, como esse da Fazenda, como do Planejamento, e que estão no ouvido dela dizendo o que tem que ser feito. Então, a minha preocupação é que ela tem ainda muito tempo para achar um caminho. Eu gostaria muito, como brasileiro, que ela achasse um caminho. Até agora, ela não achou.
ficou 4, vai ficar mais 4, o anterior do 8 também não achou e nós vamos assim, e o Brasil não está achando. Você que está me perguntando, está escutando aqui o descalabro que é a saúde. Qual é o caminho que a presidente achou? Nenhum. Está lá de baixo, ela baixa a cabeça, se esconde e vamos para frente. Porque ela não depende disso, ela não se trata naquele hospital lá de Parapitanga, sabe qual que é? Que não tem nem médico, não tem nem cadeira. Ela não vai lá para se tratar. Então, assim, falta caminhos, falta realmente clareza para esse governo, que até agora não mostrou para que veio. O professor José Pascoal Vaz, seu amigo, né, Iberê? Sem dúvida. O Pascoal defendia uma tese que a partir do momento que o sujeito fosse eleito ou assumisse um cargo público, ele imediatamente ficava proibido de colocar filho numa escola particular, não é? De se tratar, de fazer qualquer tipo de exame em um hospital particular. Ele seria obrigado a atuar, a frequentar tudo que fosse público, seja na área da educação, seja na área da saúde. Isso gerou uma polêmica danada no programa de rádio que eu apresentava na antiga CBN, não é? Com um ex-prefeito, né? O Pascoal no estúdio e o ex-prefeito na linha, né? Dando uma entrevista. O tema era outro, depois entrou-se por esse caminho aí. Eu quero agradecer muito no finalzinho do painel regional, mais uma vez a presença sempre importante do Dr. Luiz Cláudio Carvalho, obrigado. Ele que é do Instituto Santista de Hemodinâmica, obrigado, até uma outra. Obrigado. Valeu, Iberê, obrigado por estar conosco. Meu caro Haddad, volte sempre aqui, participação sempre importante. Obrigado a Ione, você que acompanhou e participou com a gente mais uma vez. Nós estamos sempre juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde e à noite com a reprise às 20 horas. No final de semana, painel regional sábado, 3 da tarde e no domingo uma outra edição às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.